Hoje vamos acompanhar a história de um garoto solitário que acabou ajudando a garota popular do colégio a criar uma fantasia para poder realizar seu sonho, mas ele acabou passando por algumas situações bem interessantes como recompensa disso tudo. O nome do anime está passando nesse exato momento para vocês, mas se você quiser, pode pedir nos comentários que eu mesma vou te responder. Começamos com um jovem garoto observando algumas bonecas Hina, que eram fabricadas pela sua família, e seu avô menciona que se ele praticasse ele ficaria tão bom quanto ele. E logo vemos o jovem garoto sendo humilhado por uma amiga de infância dele. Ao acordar de seu pesadelo, descobrimos que o nome do prota era o Akana Gojo, que menciona ao seu avô que ele ainda precisava melhorar bastante na arte das bonecas Hina. E quando ele pergunta ao prota se ele tinha feito algum amigo no colégio, percebemos que na verdade não, apesar dele tentar disfarçar. Conforme ele passava o dia no colégio, descobrimos que na verdade ele era bem solitário. E ao pensar que na verdade seria bom se ele não estivesse ali, repentinamente uma garota aparece voando na direção dele. E não demora para que descobríssemos que o nome dela era Kitagawa Marin. E ela logo se desculpa com ele. Ao perceber que tinha tinta em seu braço, fica bem envergonhado. Depois disso, ele repara que Marin na verdade era aceita mesmo expondo seus gostos peculiares, o que não acontecia o mesmo com Gojo, fazendo com que ele pensasse que ela vivia em um mundo completamente diferente do dele. Mais tarde, alguns colegas dele tentaram fazer ele ficar responsável pela limpeza da sala, e ele acaba aceitando. Quando a garota popular então aparece, ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e logo ela revela que na verdade era dia dela limpar a sala também. Não demora muito para que ela acabasse dando alguns conselhos ao prota, já que percebeu que seus colegas estavam usando ele. Durante a noite, enquanto tentava costurar, o prota percebe que a máquina de costura dele não estava funcionando, e até que ele comprasse uma nova, ele decide tentar usar a máquina que tinha no colégio. Porém, o que ele não esperava era que Marin acabaria chegando ali, causando um constrangimento enorme ao prota, que quase deixa sua boneca cair. E ao perceber que ela estava com um olhar suspeito em cima dele, ela na verdade se mostra completamente impressionada por ele saber usar uma máquina de costurar, além de também ficar encantada com a boneca Hina que ele segurava, deixando ele feliz com aquilo. O prota então, ao mencionar que apenas sabia costurar, Marin acaba se trocando para mostrar a fantasia que ela tinha costurado, e quando ela mostra para ele a referência da fantasia que ela queria fazer, logo ele começa a fazer várias críticas negativas em cima da costura dela, e ao perceber que ela estava quase chorando, ele se desculpa pelas palavras mal pensadas. A garota popular revela que gosta de se fantasiar dos personagens que ela gostava, e pede para que ele ajudasse a fazer a fantasia da personagem que ela gosta, e ao pensar que ele iria recusar pela reação dele, ele na verdade acabou aceitando ajudá-la, fazendo ela pular de alegria. Após revelar de onde a fantasia dela era, Gojo acabou ficando confuso e pedindo por mais informações, e após as explicações serem feitas, ele pede por algumas referências para fazer a fantasia, e ela entrega uma revista para ele com algumas referências, e ele diz que dentro de alguns dias ele começaria a fazer a fantasia dela, e ela o agradece em seguida. No dia seguinte, Marin aparece em sua casa, já que mal poderia esperar para poder fazer a fantasia, e decide entrar na casa dele mesmo sem sua permissão. Logo ela pede para que ele tirasse as medidas dela, para que assim eles pudessem fazer a fantasia com maior perfeição, e vemos que ela tinha ido preparada para isso. Apesar de passar por maus apuros, ele finalmente conseguiu tirar as medidas dela. Gojo então pergunta se ela tinha alguma preferência de roupa, e ela acaba entregando os 2 jogos de fantasia que ela queria para que ele pudesse jogar por si mesmo. Mais tarde, durante a noite, o prota estava jogando o jogo educativo de Marin, e o avô dele acaba ficando impressionado por ele agir tão naturalmente em um momento tão constrangedor. Nesse momento, percebemos que o prota estava tendo um sonho com a garota que ele admirava, e acaba percebendo que um dragão tinha ganhado vida repentinamente. No colégio, Marin acabou se aproximando dele, e infelizmente o prota acabou ficando constrangido por causa do sonho que ele tinha tido com ela. Mas logo as amigas dela chegam também, pensando que ela estava atrasando o prota, e ao se aproximar dele, ele literalmente tomou um choque, e após isso ele acaba ouvindo alguns rumores desagradáveis sobre ele e Marin, o que acarretou assim em uma mudança repentina nele, onde o mesmo começou a evitar sempre a garota popular, até que ela consegue falar com ele na saída do colégio, mas ele logo corre desesperadamente. O que ele não esperava era que ela na verdade estaria logo ao lado dele, e quando o prota diz que está estranho por causa dos rumores, ela acaba tirando uma com a cara dele, e logo puxa para que eles fossem às compras. Na loja de tecido, ela fica impressionada com a quantidade variada de coisas que ela precisaria comprar,
e também com a quantidade de detalhes que ele tinha percebido ao jogar o jogo que ela tinha emprestado a ele. Após as compras feitas, ela acaba levando ele para uma loja de perucas para que eles pudessem pegar uma parecida com a da personagem que ela queria se fantasiar. Ao chegar a uma loja de roupas íntimas, ela acaba dando um mimo para o prota. E mais tarde, após jantarem, ela pergunta o que ele tinha achado do jogo educativo, deixando a todos impressionados com o que eles estavam falando. Enquanto voltavam para casa, Marin mostra para ele uma garota que ela gostava muito, que também se fantasiava de vários personagens de animes e jogos. Mas conforme ela percebeu que Jojo não falou que nenhuma das fantasias mostradas era bonita, ele revela que na verdade o bonito para ele não era superficial. E se um dia ele dissesse que achava uma coisa bonita, era porque realmente era bonita de verdade. E após um tempo aproveitando o resto do passeio deles, ela o agradece por todo o seu esforço em ajudá-la, apesar de não poder retribuir o favor a ele. Ela então acaba pensando que o prota achava que ela comia demais. A cara dele acabou entregando tudo, e logo ele leva uma bronca dela por pensar isso. Quando Gojo pergunta para ela quando seria o evento, percebe que na verdade estava bem perto, e por isso teria que correr para conseguir fazer a fantasia a tempo, decidindo assim começar logo a produção da fantasia. Quando ele chega em casa, seu avô o recebe, e acidentalmente a sacola de roupa cai, fazendo com que o senhor quase tivesse um treco, fazendo com que ele fosse até mesmo parar no hospital. E após receber alta, ele passaria uns dias na casa de seus parentes. Já no dia seguinte, ele revela o ocorrido para Marin, que diz que ele poderia contar com ela para o que ele precisasse, e decide pegar o número dele para ser mais fácil de manter o contato um com o outro. Enquanto caminhava no corredor, ela percebe que ele estava perdido em seus pensamentos, e ao perceber que eles logo teriam prova, o prota começa a entrar em desespero, já que tinha muitas coisas para fazer além da fantasia dela. E para piorar, ele ainda recebe uma ligação de algumas pessoas que queriam visitar a loja dele no dia seguinte, mesmo estando fechado, e ele acaba decidindo abrir uma exceção. Conforme os dias se passavam, ele se esforçava para conciliar cada atividade que ele fazia em sua rotina, para que conseguisse terminar a tempo todas as suas tarefas. E nesse ponto percebemos que ele estava com uma cara bem cansada. Durante a noite, Marin tinha ido até a casa dele, mas ao ver tudo apagado, pensou que ele na verdade já estava dormindo. Porém, na verdade, Gojo estava com um excesso de trabalho em seu corpo, e por esse motivo acabou tendo uma crise de existência ao pensar que não era capaz de fazer as coisas. Mas logo ele se recupera e volta a preparar a fantasia de Marin. Na manhã seguinte, ele manda mensagem para ela dizendo que tinha terminado, e quando ela decide ver a fantasia, fica impressionada. Mas ao perceber que ele estava se esforçando tanto por pensar que era o evento que aconteceria em breve, começa a chorar em seguida por ter feito ele passar por maus bocados, se mostrando assim bem preocupada com ele e seu estado de saúde. Ele então faz o mesmo e se desculpa com ela também, e sugere para que ela experimentasse a roupa já que eles estavam por ali, e ela acaba aceitando. Enquanto preparava ela, percebemos que ele levava jeito pra coisa. Em certo momento, ele acaba revelando uma parte de seus sonhos, e ela o encoraja a seguir em frente, fazendo com que ele lançasse um sorriso que aparentemente fez ela ficar encantada. E finalmente eles finalizaram os preparos da fantasia. Quando ela revela o resultado final, vemos que ficou melhor do que ele esperava, deixando até mesmo ele impressionado. E ela ficou encantada com a fantasia, porque ficou perfeita demais. E gente, esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!